aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Pedro, aleluia, que não tocou sobre as águas. Aleluia, Pedro, aleluia, que foi um dos discípulos, aleluia, que a Bíblia relata que Jesus mais amou. Aleluia, nós vemos, aleluia, lá no livro, aleluia, de Lucas, aleluia, que antes, aleluia, quando Jesus, aleluia, como é que eu posso dizer, quando Jesus anuncia que, aleluia, iriam cair, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aquele discípulo a quem Jesus mais amava, estava reclinado, aleluia, no seio, ou seja, no peito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que honra, né, irmão? Imagine só, não está, aleluia, deitado, aleluia, no peito de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, a intimidade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, o mesmo que o negou. Aleluia. Aquele a que Jesus mais amava foi aquele que o negou. Aleluia. Mas Jesus, aleluia, Pedro, ele é avisado. Nós vemos que lá no livro de Lucas, também capítulo 22, aleluia, 31, diz que Jesus disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Satanás, aleluia, pediu permissão, aleluia, a Jesus, aleluia, para pôr a prova a fidelidade de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que ele tem acontecido nos últimos dias, meu irmão? Aleluia, Satanás tem chegado, aleluia, diante de Deus, aleluia, tem apresentado a tua vida, e aleluia, tem pedido permissão para colocar a minha vida e a tua vida à prova. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para provar, aleluia, que nós somos verdadeiramente fiéis, para provar, aleluia, que nós iremos o negar, aleluia, assim também como Jó, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás, aleluia, chega, aleluia, para Deus e pede permissão para provar Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus pergunta: de onde vem? Aleluia, de rodear a terra. Eu quero te dizer, querido, que Satanás anda 24 horas, provando como procurando a quem possa tragar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus olha, aleluia, para Jó. Aleluia, está aí meu filho Jó. Aleluia, íntegro, reto, de aleluia, fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, Satanás, mas ele tem tudo, tem posse, tem riqueza. Aleluia, mas tira tudo para ver se ele, né? Aleluia, vai ser fiel. Aleluia. E Deus, ele permite, louvado seja o nome do Senhor. E o que tem acontecido, meu amado, nos últimos dias. Aleluia. Satanás, ele tem pedido, aleluia, permissão ao Senhor para nos provar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, aleluia, que muitas vezes dizemos que amamos, dizemos, aleluia, que somos fiéis ao Senhor. Na primeira oportunidade, aleluia, na primeira adversidade, nós queremos, aleluia, deixar Jesus. Aleluia, nós queremos negar, nós queremos retroceder, abandonando as promessas que Deus tem na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia, lá no livro de Amós 9:9, a palavra diz assim: porque ele que é juiz, aleluia, porque ele que é a lei, aleluia, a ordem sacudirei a casa de Israel. Louvado seja o nome do teu rei Israel, irmão. É eu, é você. Aleluia. Irmão, o que é federar, meu irmão? É sacudir, expressão que implica pôr à prova a fidelidade. Aleluia. Quem é fiel ao Senhor? Aleluia. Hoje Jesus venceu, Pai, amém. Só que nós possamos, Pai, ser fiéis a Ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vemos, aleluia, ao decorrer da história, aleluia, juntas para Jesus. Pedro nega, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus é levado preso, aleluia. E mesmo assim, a fidelidade do Senhor, ele roga ao Pai. Aleluia, roga ao Pai, aleluia, que cuide de mim, cuide de Ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus é morto. Aleluia, para honra e glória, aleluia, poder ressuscitar ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, aleluia, que depois, aleluia, da ressurreição de Cristo, Jesus ele aparece aos seus discípulos, aleluia, 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa ocasião, a qual, aleluia, Jesus pergunta a Pedro se ele o ama. Louvado seja o nome do Senhor. E está ali todos os discípulos a pescar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas, aleluia, passa a noite não pesca nada. Louvado seja Deus. Aleluia, mas de manhã cedo eles avisam, aleluia, Jesus, aleluia,
Aleluia, que santo é o nome do Senhor Jesus, Pai. Repreendeu coisa na minha mente, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, aleluia, Jesus manda eles jogarem a rede novamente. Aleluia. E quando eles puxam a rede, vem encher peixe. Aleluia, os discípulos preparam, aleluia, o jantar. E logo após o jantar, vem mais uma vez a pergunta. Aleluia. Simão, filho de Jonas, ama-me? E ele respondeu: sim, Senhor, eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu te pergunto nessa noite, irmão. Aleluia, filho, tu me amas? Louvado seja Deus. A Bíblia, aleluia, relata no livro de João 14:15. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos, aleluia. Porque toda lei se cumpre numa só, aleluia. Amar ao meu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, aleluia, se nós dizemos que amamos a Deus e aborrecemos nós que nós somos mentirosos. Louvado seja Deus. Aleluia, será que nós podemos e vamos dizer que amamos a Deus? Aleluia, se nós aborrecemos o nosso irmão. Aleluia, nós podemos dizer que amamos a Deus, que não vemos. Aleluia, aborrecemos o irmão que está perdido do nosso lado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Será que verdadeiramente eu e você amam o Senhor Jesus? Aleluia. E por aqui no meio ele pergunta: Jonas, aleluia, filho de Jonas, tu me amas? Aleluia. Sim, Senhor, eu te amo. A Bíblia diz lá em Mateus 10:37. Aquele que ama, aleluia, a mulher, a mãe ou o pai, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama, aleluia, o filho ou a filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele, aleluia, que não pega a sua cruz e não nega a si mesmo, não é digno de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, e renúncia. Se eu encontrar, aleluia, o nome do Senhor Jesus, nós temos que renunciar. Aleluia, porque muitas vezes nós amamos mais, aleluia, os nossos filhos. Aleluia, amamos mais o nosso marido do que a Jesus. Mas a palavra é não mentirosa. Porque aquele que ama, porque aqui debaixo da terra, se não amar Jesus em primeiro lugar, não é digno dele, não é digno de morar no reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Será que eu e você, meu irmão, temos renunciado? Será que eu e você temos renunciado o nosso eu? Aleluia. Será que eu e você temos renunciado os prazeres do mundo? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estive meditando, aleluia, nessa palavra. Aleluia, Senhor, Elia, Senhor, o que é que eu vou falar? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E orando, aleluia, estava com a pastora, nós tiramos a palavra. Aleluia. Aleluia. E foi esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o homem é incrédulo, né, irmão? Aleluia, o Senhor livre, Senhor, vou falar o quê? Vai trabalhar na mensagem, hoje de manhã eu ligo o rádio. E lá está o apóstolo, aleluia, pregando essa mesma palavra. Eu vou me entender, então essa palavra que me leva da igreja nessa noite. Aleluia, dá um prato de voz, porque eu não quero falar. Ele estava lá nessa noite, eu te pergunto, meu irmão, Jesus ele pergunta nessa noite: filha, tu me amas? Renuncia a ti mesmo, aleluia, renuncia a tua vontade, renuncia o teu eu, aleluia, porque os orgulho, meus irmãos, os orgulhosos não herdarão o reino do céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, cruz, aleluia, simboliza, aleluia, sofrimento, morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal. Louvado seja Deus. Então, aleluia, diz, nós temos que nos renunciar, negar a nós mesmos, aleluia, e seguir a Cristo. Louvado seja Deus. E mais uma vez o Senhor, ele pergunta: filho, filha, nessa noite é uma noite de reflexão, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra não é minha, aleluia. Foi Deus que mandou. Aleluia. Então nessa noite que eu e você, nós viemos refletir, aleluia. Será que nós amamos realmente o Senhor? Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Ou nós iremos o negar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite o Senhor pergunta mais uma vez: filho, aleluia, filha, igreja do Senhor Jesus, aleluia, igreja do Espírito Santo. Jesus, ele está aqui, meu irmão, porque eu posso senti-lo. Louvado seja o nome do Senhor. A sua presença é real neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós tem que falar desde o início do culto, através do louvor, aleluia, através da cena de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nós queremos o negar, aleluia, tomar a direção contrária à sua vontade. Aleluia. Jesus te pergunta: filho, tu me amas? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nessa noite, meu irmão, fica a reflexão para mim e para ti. Aleluia. Que você venha refletir, que você venha rever os seus conselhos, que você venha rever as suas decisões, as suas opiniões. Aleluia. Colocando em primeiro lugar, aleluia, Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Ele tem preparado grandes coisas para mim e para ti. Louvado seja o nome do Senhor. E pastora, não te preocupa, porque a palavra ela não é mentirosa. As portas do inferno não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele está na frente. Aleluia. E edificou essa obra. Que essa obra se chama Jesus Nazaré. Então o inimigo ele pode estribuchar, ele pode arrancar o cabelo, você nem tem cabelo, mas louvado seja o nome do Senhor, as portas não vai prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui eu quero deixar, aleluia, essa reflexão para a igreja, aleluia, que nessa noite você venha receber, aleluia, de Deus nessa noite. Em nome de Jesus, agradeço a oportunidade. Aleluia.